Muito obrigado a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no nosso projeto Band Negócios, um trabalho de parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, da tela da Band Mais TV, com o portal bandmulti.com.br, sempre falando sobre assuntos importantes que movimentam o nosso interior de São Paulo, nossa região metropolitana, e nada mais a cara de Campinas do que a gente falar de tecnologia, de investimento em áreas que trazem um movimento para a economia, geração de empregos e o desenvolvimento tecnológico aqui do nosso interior paulista. Vem aí a edição 2025 do Campinas Innovation Week, um espaço para movimentar ecossistema de inovação, tecnologia, recebendo convidados do Brasil todo, em um espaço que também voltou recentemente a fazer parte do patrimônio da cidade para a população. Sobre o Campinas Innovation Week 2025, nossa convidada nesta edição do Band Negócios, aqui nos nossos estúdios, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é a Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Secretária, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Heitor. Muito obrigada. E é uma satisfação estar aqui com você nesse momento. De 9 a 13 de junho, Campinas vai ser o palco desse que é já considerado um dos eventos mais relevantes e importantes na área de tecnologia e inovação. Para quem ainda não se habituou com o termo, para quem ainda não teve oportunidade, o que é o Campinas Innovation Week, secretária? Mas o Campinas Innovation Week nasceu ano passado, né, dado a necessidade de Campinas efetivamente se posicionar, né, nacionalmente como um ecossistema de ciência e tecnologia. Verdadeiramente a gente já tem, né, toda essa densidade de institutos de ciência e tecnologia, de empresas, as universidades, mas faltava a gente ter uma oportunidade para mostrar isso para mais gente. O Campinas Innovation Week tem esse papel, né, que é um papel público, institucional, e por isso a entrada é gratuita do evento, para a gente dar a oportunidade das pessoas conhecerem todo esse ecossistema do que a gente já tem aqui, né, e atrair cada vez mais aí empresas de base tecnológica que venham aqui para Campinas, né, empresas de software, e dando, obviamente, oportunidade de trabalho nessa área. Conosco aqui também nos nossos estúdios, para participar desse bate-papo com a secretária Adriana Flose e a jornalista Nath Luquezzi. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Adriana. É um prazer e uma honra te ter aqui, porque é uma mulher com uma força de liderança, você é essa mulher, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, eu sei que vocês vão abordar esse tema de liderança disruptiva, quais que são os desafios e o quanto que a liderança pode impactar no futuro aí das próximas gerações, você como mulher também nessa posição. Olha, a gente tem um dos espaços, né, a gente tem 4 palcos dentro do Campinas Innovation Week, eles são separados por temática, né, por trilhas, e a gente tem um espaço que se chama Elas Conectam, que é justamente a gente trazer mulheres que já trabalham nessa área de tecnologia, né, e que exercem algum cargo de liderança. Obviamente, tudo isso serve para inspirar, né, para trazer para quem está começando, né, para a pessoa poder ver que ela também pode, que também é possível trazer essa inspiração, trazer essa visão de oportunidade, e trazer insights. Muitas vezes você vai num evento, né, na grande maioria das vezes, você tem que levar para casa um conhecimento. Sim. Você tem que levar para casa algo que você aplique no dia seguinte. E sempre, mesmo que não tenha muito a ver com o negócio que você já tem ou com aquilo que você está pretendendo fazer, ele te traz um insight, uma inspiração e que vai contribuir. Eu acho que tem muito isso, aquilo que a gente deseja, né? Falar de inovação e você poder trabalhar a questão de que isso seja de fato disruptivo, é você mudar o paradigma daquilo que você acreditava até agora, né? E acreditar em você, ver que é possível para você também. E a tecnologia, a gente não precisa dizer o quanto de oportunidade, de um olhar para o futuro, né? De trabalho, de emprego,
e de renda que você pode ter utilizando a tecnologia a favor daquilo que você já faz ou do seu negócio. Secretária, o Campinas Innovation Week 2025 está dividido em 4 grandes trilhas de conteúdo. Uma delas, para a gente entrar nos assuntos, é o assunto Novas Tecnologias e Inovação Aberta. Debate sobre inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, novos materiais e práticas colaborativas. Não tem como fugir de uma realidade que veio para ficar, que é o uso da inteligência artificial. Isso. Como é que esse debate pode trazer ideias tanto para o setor privado quanto também para o setor público aqui da cidade? Na verdade, a inteligência artificial ela vai estar em todas as trilhas, né? É inevitável, porque está sendo usada para todos os temas. Então, mesmo na trilha que a gente vai falar lá de varejo, né, de varejo, coisas que você pode fazer no seu negócio, seja venda de produtos, de serviços, ou também em temas um pouco mais densos, o uso da inteligência artificial ela está intimamente ligado a absolutamente tudo que a gente vai fazer hoje. E o que é preciso é você aprender como lidar com isso para fazer com que isso trabalhe a seu favor. A inteligência artificial não vai tirar emprego de ninguém, mas muita gente vai perder o emprego se não utilizar a inteligência artificial a favor daquilo que faz. Então, eu acho que essa tarefa, depois do evento, a gente quer também repercutir isso para mais pessoas, levar para o pequeno empresário, levar para quem está na ponta mesmo, né? E como é que a gente faz para ensinar essas pessoas a também utilizarem isso a seu favor. Então, acho que isso é uma tarefa importante que sai até depois do Campinas Innovation Week, para a gente ter esse olhar, né, e de qualificar, de contribuir para tantas microempresas que se abrem aqui anualmente, mensalmente, aqui na nossa cidade de Campinas, tantas empresas, a gente tem um volume aí que sempre supera o ano anterior de abertura de empresas, seja microempresas, seja empresas abertas na junta comercial. Então, acho que é um tema de uma transversalidade que vai permear todas as discussões, com certeza. Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação aqui da Prefeitura de Campinas, é a nossa convidada nesta edição do Band Negócios, Nath Luquez. Uma coisa interessante quando a gente fala em eventos é que muitas das vezes rola todo o evento, você sai sem levar nada para casa, como você mencionou, é super interessante e super importante tudo isso. Mas até hoje, apesar de toda a tecnologia, o contato humano é o que faz os negócios virarem. E vocês têm um apelo pelo networking. O que a gente pode esperar esse ano? A gente tem lá rodadas de negócios, né? Então vamos ter ali quase 500 pessoas que vão poder se inscrever durante esses 4 dias para estarem participando das rodadas de negócio. É uma oportunidade interessante, né, que você vai aproveitar. A gente tem toda uma técnica que a gente ensina. É um trabalho, isso daí, feito com a equipe da Associação Comercial, que contribui e ajuda o pessoal a fazer esse networking, mas fazendo o seu pitch rapidamente ali para vender o seu serviço ou o produto que você vende. Então, é uma oportunidade incrível e tem a ver com relacionamento, porque os mesmos grandes eventos, Nath, que a gente vê hoje ao redor do mundo, a gente fala muito de tecnologia. A gente chega até em tecnologia quântica, né, que é aquilo que é o que de mais disruptivo que possa ter, né, que vai acontecer e que já está acontecendo. Mas a gente falar da saúde social, né, e de como isso tem interferido na vida das pessoas também é muito importante. E falar disso é falar das pessoas, né? Então, o evento ele serve muito para isso, né, para esse contato, né, para você aprender muita coisa, mas também aproveitar para fazer negócios, para se conectar, e nada melhor do que um evento presencial. Ano passado a gente teve aí mais de 15 mil pessoas, e esse ano a gente, com certeza, aí a gente pretende atingir um número maior do que isso, porque a gente tem tido aí uma divulgação bastante grande, e muitas pessoas que souberam do ano passado e nos procuram, falam, nossa, mas esse ano eu quero estar presente, como eu faço, quero levar minha empresa, quero que minha startup esteja lá, quero que a minha empresa também tenha o stand, esteja presente. Então,
a gente tem tido essa procura, né? O pessoal vem buscar a participação no evento. Então, isso demonstra que foi um evento que teve sucesso já na primeira edição, né, Heitor? Com 15 mil pessoas já é um evento que começa grande. E a gente tem esse desafio. Então, esse ano a gente tem que fazer melhor ainda. Com certeza. Primeira edição que marcou também volta, pelo menos nos grandes eventos, do Prédio do Relógio, ali no Pátio Ferroviário, Sim. onde também está marcada esse ano a segunda edição, entre 9 e 13 de junho. Olhar para aquele patrimônio da cidade e ver ele sendo ocupado por um grande número de empresários, de pessoas que movimentam a economia da cidade, também é uma vitória para Campinas, né, secretária? Ah, com certeza. E o prefeito Dário Saad tem um esforço enorme aí, né, na recuperação do centro da cidade, e esse espaço do Pátio Ferroviário, que é um espaço de 300 mil metros quadrados, além da gente estar ao lado da rodoviária, ao lado do terminal metropolitano, a gente tem ali o trem, o TIC e o TIM, que vão chegar, né, naquele espaço. Quer dizer, um trem chegando em 2029, outro em 2031, coisas que já estão andando. Então, acho que preparar aquele espaço, né, para que ele volte a ser frequentado por todos, que a gente tenha uma grande área de um parque, mas também uma área de negócios, onde você possa levar uma área de hub de inovação, como esse projeto que o prefeito acabou de apresentar, em parceria com a PUC, tem tudo a ver com a gente trazer novamente uma dinâmica, né, importante para uma área que era uma área, justamente esse prédio que a gente chama de prédio do relógio, ele era um espaço de locomotivas, ele era oficina de locomotivas, que na verdade não era uma oficina, era uma área de montagem de locomotivas que vinham de navio descendo Porto de Santos, e ali elas eram montadas, vinham desmontadas da Inglaterra e eram todas montadas. Então, há muitos anos atrás, aquela área também ela trazia muita inovação, né? Porque você trazia locomotivas, né, de última geração que chegavam aqui, né, e eram montadas, e ali Campinas era um hub, né, logístico muito grande do ponto de vista da estrada de trem, e que a gente volta a trazer isso novamente. Então, tem tudo a ver com o que Campinas já é há muito tempo e se consolida cada vez mais. E isso faz com que a gente atraia mais empresas, né? A gente tem políticas importantes de incentivos fiscais para atração de empresas, e com isso a gente traz mais empregos para as pessoas. Ou seja, muito antes da inteligência artificial, Campinas já tinha inteligência natural destacada por aqui, né, secretária? Hoje recebendo nos nossos estúdios a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flozzi, falando sobre a segunda edição do Campinas Fashion Week. Está chegando, logo, logo começa essa feira, esse evento que já está se tornando uma tradição na cidade entre os dias 9 e 13 de junho. E o ouvinte nosso participando, secretária, Marcos Silva Bedin, nosso ouvinte espectador de Hortolândia, dizendo: fui nesse evento ano passado, vou novamente esse ano, é muito bom. Tem vagas ainda? As inscrições estão abertas? Tem inscrições abertas, aproveite. É só entrar no portal da Prefeitura de Campinas que ele tem o caminho. Entra no portal da Prefeitura de Campinas, logo tem ali um banner, logo no início, e você clica no banner, já entra direto no campinasinnovationweek.com.br, e lá você tem o link da inscrição. A entrada é gratuita, mas você tem que garantir a inscrição, tem que fazer a inscrição no link. Nath Lucchesi? A gente estava falando um pouquinho, né, sobre os desafios para o pequeno empreendedor. Qual que é o maior desafio? E também na hora de aceitar. Eu acho que a aceitação da inovação, das novas tecnologias, assusta muito, principalmente para quem é pequeno. Vocês terão essa discussão ali? Você acha que ela é pertinente? Ela é extremamente pertinente, ela é central, né, para o pequeno empresário. Por isso a gente está tendo o apoio, né, do Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequena Empresa, além de ter o apoio também do Ministério de Participação, do Ministério da Agricultura, trazendo a inovação no agro, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que trabalha aí com as inovações na área dos institutos de pesquisa. E agora, a gente tem que olhar aí para esse volume grande, que é quem dá emprego no país, que é o micro e pequeno empresário,
E daí o Ministério da Micro e Pequena Empresa vai estar trazendo aí uma série de oportunidades de programas que eles estão fazendo. A gente tem aí a contribuição do Sebrae, né, o Sebrae for Startups, que vai estar falando, vai estar trazendo também esses insights, mostrando os programas também que trazem as possibilidades de você fazer essas adequações. Mas a gente vai falar desde também de visual merchandising, quer dizer, como é que você adequa o seu negócio, a sua loja, para ela ser mais atrativa e para você vender, mas como é que faz para a gente levar a pessoa até a loja? Né? Então, hoje você tem muitas possibilidades, muitas vitrines que você pode abrir para tanta gente te enxergar. E como é que você faz isso? Então, a gente vai ter o treinamento da Meta todos os dias, que é o treinamento de como vender via Facebook, Instagram. Então, a gente vai ter um especialista da Meta falando para esse pequeno empresário. Né? Então, são muitas coisas que vão acontecer. A gente tem grandes empresas aí contribuindo, a Claro levando toda a conectividade de 5.5G para todo o evento, a Microsoft tendo uma participação, mas grandes empresas aí que trazem possibilidades para os grandes, para os médios, mas eu acho que o volume maior e o palco maior também, que é o palco que a gente traz aí, tudo que a gente pode ajudar o pequeno empresário a melhorar o seu negócio, a usar as tecnologias a seu favor. E eu acho que é uma dificuldade muito grande, porque o pequeno ele tem que estar preocupado em abrir o negócio, ele tem que olhar a rede social, ele tem que pagar as contas, né? Ele tem que cuidar do RH, ele tem que cuidar de absolutamente tudo do marketing da empresa e tem que comprar bem para poder vender bem também. Né? E como é que faz para atrair o cliente para ele? Né? Por que tem tanta loja que atrai tanto cliente, que está vendendo tanto, por que a minha não está? Né? Então, acho que isso sempre é o questionamento que a gente faz. Então, o que é que ele está fazendo, que eu tenho que fazer para eu também ter essa quantidade de clientes, para eu também vender, para o meu negócio crescer? Né? Então, é uma dor muito grande sempre, que todos nós somos empresários, o pequeno empresário sempre tem, mas porque é uma dor muito sozinha. E quando você vai num evento como esse, você divide isso com pessoas que tenham o mesmo problema que você tem. Então, esse momento é um momento bastante enriquecedor. Então, vale a pena você tirar esses dias, né? Nem que você só consiga tirar um desses dias. Né? Olha a programação, entrando no site, viu, Heitor? Você pode olhar a programação toda de cada um dos dias, que vai do dia 10 ao dia 13. E lá na programação você escolhe que dia e que horário você deve ir e tira esse tempinho para ir lá, né, para viver esse momento que a Prefeitura de Campinas está trazendo aí nessa possibilidade incrível através do Campinas Innovation Week. E a página campinasinnovationweek.com.br com a programação completa, com o caminho para você fazer a sua inscrição gratuita nesse evento que é uma realização da Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, que tem à frente a secretária Adriana Flossi, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, que até semana passada tinha à frente como presidente também a secretária Adriana Flossi. Na última semana, uma mudança na presidência, com a empresária Nina Bertelli assumindo o posto da Associação Comercial e Industrial de Campinas, mas com a senhora ainda como vice-presidente. Exatamente. Como é que foram esses 12 anos à frente da SIC e como vai ser esse desafio agora como vice-presidente, mas ainda pertencendo à associação? Pois é, eu entrei lá na associação em 2001, na diretoria. E eu tinha loja, era lojista naquele momento. E depois de 2010 eu me tornei presidente pela primeira vez. Fiquei 2 mandatos, pulei um mandato que o Guilherme Campos assumiu e depois voltei e fiz mais 2 mandatos. Verdadeiramente, como é um trabalho voluntário, a nossa diretoria é uma diretoria muito unida. Então era importante a gente também reciclar e trazer outros que estivessem à frente. Mas o grupo continua sempre ali apoiando todas as ações. Então a gente vai continuar ali trabalhando em prol aí do comércio e dos serviços, principalmente aqui da cidade de Campinas,
apoiando através da associação comercial e todas as ações que a gente faz e tem feito aí junto com a prefeitura, não só o Campinas Novation, mas a gente tem feito os eventos de Natal, que são grandiosos, a Semana de Negócio e Empreendedorismo, que a gente faz em outubro, e que a gente vai ter novamente aí apoio e uma força grande do Ministério do Empreendedorismo, porque é uma pauta super importante que a gente tem que estar focado em ajudar aí o pequeno empresário a melhorar os seus negócios. Nessa mais de uma década de associação comercial, a gente viu grandes mudanças na forma do cliente buscar o produto. O crescimento das vendas pela internet, as vendas dos produtos chineses com entregas que antes, vou comprar um produto, vai demorar 6, 7 meses. Hoje as entregas são mais rápidas. Ficou mais difícil ser comerciante em Campinas nesses últimos anos? Ficou mais difícil ser comerciante no mundo, né? Porque é um movimento global. Né? Campinas, a cidade hoje, né, de 1.200.000 habitantes, então você tem novas centralidades. Né? Então você pode ter o saudosismo do centro da cidade antes dos anos 80, que todo mundo só tinha lá para ir comprar. Então todo mundo ia para lá para fazer as suas compras, a compra de Natal, a compra mês, inclusive é um lugar que ainda tem um fluxo muito grande de pessoas que descem do terminal metropolitano e que vão pegar ônibus para ir para o seu trabalho, que vêm trabalhar aqui. Você tem um fluxo grande. Mas o desafio é que hoje você tem novas centralidades. Quantos bairros aqui de Campinas têm um comércio pujante, né? E além dessas novas centralidades, você tem o comércio pela internet. Né? Só uma grande empresa aí dessas chinesas que acabou de se instalar aqui no aeroporto de Viracopos, eles têm um cross-border ali que eles processam 200.000 pacotes por dia. Não só para Campinas, mas para a América Latina. Mas é processado aqui só uma empresa, nós estamos falando de uma, que acabou de se instalar aqui no aeroporto de Viracopos. Então, você tem esse desafio. Quantas vezes você está com diversas telas abertas na sua frente, né? Você está lá olhando o Heitor aqui na Band, né, na TV, mas você está com o seu notebook aberto também e você está com o seu smartphone também ali aproveitando para fazer uma compra, faz uma consulta em vê uma propaganda, consulta o preço, vê se você vai comprar, daí você pode decidir, você pode ir para qualquer um dos shoppings da cidade, que a gente tem mais de 12 shopping centers, né? Em 1980 chegou o primeiro shopping center em Campinas. Então, acho que o desafio é muito grande você ser um lojista, ter uma loja na rua, ou mesmo para você ser um prestador de serviço. Porque a todo momento, né, você tem milhões de ofertas que aparecem para você e de oportunidades. Né, e você, como consumidor, pode tomar essas decisões, né, de comprar, de desistir da compra, ou de simplesmente abandonar o seu carrinho lá que você começou a comprar e ir na loja e falar, não, eu vou lá no shopping, ou eu vou lá na 3 de maio, ou eu vou comprar aqui na esquina da minha casa, vou aqui no Cambuí, que tem uma loja que eu gosto de ir, porque eu gosto de chegar, parar o carro na porta, entrar, comprar, voltar. Então, é o comportamento, mas todas as pessoas hoje compram de todas essas formas. Né? É um comportamento do consumidor que mudou, e com certeza se o comportamento do consumidor mudou, e o lojista também é consumidor, ele, enquanto empresário, também tem que mudar a sua forma de atender esse consumidor e essa nova demanda. A gente vem falando disso desde 2010 na Associação Comercial. O primeiro evento do Fórum Regional de Varejo a gente fez em 2013. Então já fazem 12 anos que a gente tem debatido esse assunto, porque essa mudança não é de hoje, ela já começou já faz algum tempo, mas ela vai se acirrando, vai deixando cada vez mais. Por quê? Porque a nova geração, né, acho que é a geração da Nath, né? A minha geração. A geração da Nath já nasceu com o smartphone na precisa mão. perguntar para ela se ela compra alguma coisa em loja física, porque com certeza acho que chega pacote todo dia. E as portarias dos prédios hoje, a pessoa que fica na portaria, ela tem que ter uma outra qualificação, porque ela recebe o dia inteiro aquele monte de pacotes,
e depois tudo isso tem que ser entregue de forma correta para todos os moradores daquele condomínio, daquele prédio. Então tem uma outra dinâmica, né? Então muita coisa mudou para muita com uma gente. televisão no meio da Não porta, rola do mais. lado da câmera de segurança, é uma loucura, né? É isso aí. E todas essas dores, esses prazeres, esses desafios dos comerciantes estarão em discussão no Campinas Innovation Week 2025, entre 9 e 13 de junho desse ano agora, daqui a pouquinho. Muito em breve você pode participar gratuitamente com a sua inscrição pelo campinasinnovationweek.com.br, evento que acontece no Pátio do Relógio, o Pátio Ferroviário, em Campinas, e que terá a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação presente nesse evento. Secretária Adriana Flose, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Sucesso para a segunda edição do Campinas Innovation Week. Muito obrigado e espero todos vocês aí que estão nos vendo, nos ouvindo. O nosso Band Negócios agradece a você que esteve conosco, mas continue por aí, porque no Grupo Bandeirantes a informação não para nunca.